momento realmente da gente repensar aí alguns processos. O Viva, como eu tenho falado aqui, né, a gente parte de uma proposta bem diferenciada, onde o aluno, de fato, é o protagonista, né, todo o material, todo o projeto, ele foi estruturado de forma que o professor, ele tenha que realmente, ele consiga focar mais na experiência do aluno, nas vivências. Então, a gente dá, dentro da plataforma especialmente, todo o suporte para que ele possa focar a atenção dele, canalizar a energia dele para trazer experiências. Poxa, o que eu posso fazer de criativo com os meus alunos? Como é que eu vou provocar o meu aluno para que ele queira aprender? Né? A gente quer o tempo todo mudar esse olhar de que não é o professor que tem que ensinar a matéria, mas é o aluno que quer aprender. Só que para que ele queira, a gente tem que despertar. Né? E como que eu faço para despertar esse interesse nos alunos? Então, o nosso objetivo é dar suporte para o professor para que ele tenha um trabalho menos burocrático possível e mais eficiente, né? Para trazer mais eficiência, mais dinamismo, e aí você ter uma aprendizagem, você ter um foco diferenciado, onde o aluno, ele de fato vai ver mais sentido em tudo aquilo que está sendo apresentado para ele. Tá? Então, é um dos nossos olhares aí, e a ideia de fazer esses encontros é justamente para a gente ir dialogando, né, e trocando o que a gente pensa, como que a gente pode ressignificar os papéis dentro da escola, o papel da gestão, o papel do professor, o papel do aluno, da família, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que está servindo aí para sacudir todo mundo, para todo mundo perceber a importância de haver um movimento dentro da educação, e não um movimento da gente colocar o tablet na sala de aula, né? De ser uma coisa, talvez até, de alguma forma, mascarada, né? Então, você muda, às vezes, a ferramenta, mas você não muda o processo. Então, eu troco o caderno, ou eu troco o livro pelo tablet, mas a forma de eu trabalhar a aula continua sendo a mesma. Então, qual foi a mudança efetiva que eu trouxe para a escola? Né? Então, são pontos aí que a gente tem que pensar, que quando a gente fala em mudança, quando a gente fala em inovação, se a gente está pensando, de fato, numa transformação, a gente tem que conectar, a gente tem que fazer essa engrenagem toda funcionar de uma forma diferente. Né? Não dá para ser, mas eu faço um projeto inovador, eu faço um projeto assim, que os pais adoram, tal. Ótimo, muito legal. Só que, o que isso tem trazido, de fato, de benefício para o aluno, no sentido dele ser protagonista, dele ser mais autônomo, de promover a criatividade. O aluno, ele só vai desenvolver criatividade se ele tiver a oportunidade de criar. E aí, se você só der a atividade da apostila, que ele só tem que preencher a lacuna, colocar a alternativa, né, correta, copiar e colar, quer dizer, ele faz ali um trabalho mediano até de interpretação, mas ele só tem que buscar dentro do texto aquela resposta, quer dizer, sempre reproduzindo e não focado numa produção. Como é que eu desenvolvo a criatividade desse aluno se eu não promovo esse tipo de experiência? Né? Então, são coisas aí que a gente tem trazido muito para essa reflexão, e o Viva, ele vem nessa visão, com esse cuidado, tanto nas assessorias, nas capacitações dos professores, para trazer esse suporte para o professor ter segurança naquilo que ele vai fazer, na forma como ele vai fazer. Ele tem o suporte da plataforma, ele tem o suporte do material, né, que promove essa construção coletiva, promove justamente essa criatividade, o desenvolvimento dessa criatividade. Então, são coisas aí que a gente vai falar muito quando a gente fala do Viva, tá? Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, vamos para a apresentação. Então, o Viva, né, ele é um acróstico,
onde cada letra representa um pilar da nossa trilha de aprendizagem, que é o vivenciar, investigar, verificar e aprender, né? Então, a gente parte dessa premissa, dessa trilha, acreditando, não só acreditando, né, mas verificando de fato, que a criança, ela aprende mais, ela absorve, ela interage, ela se engaja, ela se motiva mais a partir do momento que ela vivencia, ela parte da experiência, do concreto, quando a aprendizagem passa pelas mãos, quando ela investiga, então ela tem essa ação, ela não tem ela não é passiva no processo, né, mas ela é ativa, ela busca essa investigação, e aí ela vai verificar, junto com a professora, todas as aprendizagens, quer dizer, todo mundo tem um espaço de fala, tem um momento de expor, de compartilhar aquilo que aprendeu, que investigou, que pesquisou, e depois a gente tem o momento final do registro dessa aprendizagem. Então, a gente acredita que não é o registro pelo registro, né? Mas é a documentação pedagógica no sentido de registrar toda a apropriação que o aluno teve acerca daquele assunto, daquele conteúdo. E aí, quando a gente fala de inovação, qual que é o papel da gestão pedagógica nesse processo? Porque a gente sabe que não é assim, né? Não é do dia para a noite, não é uma coisa rápida, ela é processual, ela é necessário você engajar todo mundo, e aí a reflexão que eu trago aqui, a primeira, é justamente por onde que começa essa transformação da escola. Há alguns anos já, eu venho observado em congressos, em palestras, enfim, em muitos movimentos, essa questão da transformação, da importância da escola se reinventar, da escola que a educação precisa ser atualizada e tudo mais. Mas eu via pouca ação prática, né? E eu via muita gente assim, tá, precisa mudar, mas para onde? Mas por quê? E aí existe essa necessidade da gente entender o porquê. Por que que a escola precisa se transformar? Né? Por onde que começa essa necessidade, essa visão? E aí a discussão que eu trago é essa, né? Quem traz esse gatilho? Qual que é esse gatilho? São os pais? São os pais que pedem pela transformação, por essa inovação? São os alunos? São os professores? É a gestão pedagógica, né? A gestão da escola? Ou é a sociedade? E as necessidades da sociedade? Né? Então, eu venho falando bastante sobre isso, né? Eu digo que a sociedade passa pela escola. E aí, quando a gente olha para a sociedade atual, a gente tem que pensar na escola atual e na escola que essa sociedade está inserida, que esses alunos estão inseridos. Esses alunos, eles não são mais crianças, adolescentes, enfim, passivos. Eles têm acesso à informação o tempo todo e tudo mais. Quer dizer, a gente parte de um novo modelo, né, de um novo aluno, e aí a gente quer manter os processos na educação como sempre foram. Por quê? Porque nesse processo eu já sei o resultado. Ok, eu já sei o resultado, mas esse resultado, ele era válido para qual geração? Para qual sociedade? Né? Então, eu acho que está aí o ponto de partida, quando a gente vai pensar numa mobilização em termos de inovação, em atualização pedagógica da escola, tudo mais, por onde é que a gente vai começar esse movimento todo de transformação. Eu penso muito que é olhar para essa sociedade, né, entender o porquê da escola nessa sociedade, né? Eu acho que a escola ela já teve vários papéis. Quando a gente olha lá para trás, com a chegada, né, pensando na história do Brasil, então a gente começa lá com os primeiros ensaios pedagógicos, são as escolas jesuíticas, né, jesuítas, então eles que iniciam esse processo de escolarização
no Brasil, e a gente vê que hoje o formato ele continua desde 1500 depois de Cristo, ele continua ainda com um processo muito parecido. Quer dizer, os jesuítas eram quem sabiam sobre tudo, era quem tinha acesso, é quem tinha o conhecimento, e eles iam somente transmitir, né, e no formato sempre de quê? De formatação, né, então eu vou formatar, porque é essa a sociedade que eu quero, né, então é uma sociedade o quê? Então ali estava na questão, né, dos índios, de trazer esse conhecimento. Aquilo que eles queriam era propagar a cultura deles, né? A cultura que eles trouxeram, e como fazer com que essa cultura se mantenha, para que a gente não perca a nossa identidade, para que não perca a nossa história, para que a gente mantenha tudo sempre igual, né? E aí, se a gente olhar para esse formato e olhar para o nosso formato atual de escola, a gente ainda percebe muitas está tudo muito igual. Depois de tanto tempo, o processo ainda continua o mesmo. Então, eu acho que o processo de transformação da escola, ele tem que começar por um olhar, o olhar da gestão, especialmente, para a sociedade, para esse aluno que está hoje dentro da escola, que ele é diferente do aluno que estava há 5 anos atrás, não vamos nem muito longe, né? E quando a gente pensa no cenário que a gente está vivendo hoje, da pandemia, a gente tem um mundo pré-pandemia e pós-pandemia, né? Então é muito fazer esse exercício de entender como que era a minha escola, como que nós atuamos, como é que nós entendíamos a educação até a pandemia, como que nós estamos fazendo nesse momento, e está todo mundo aí apagando incêndio e nessa loucura, volta, não volta, como é que volta, volta híbrido, volta presencial, tem pai que vai voltar, tem pai que não vai, volta depois da vacina, quer dizer, um ano, uma polêmica gigantesca, entre os próprios pais, inclusive, né, não só entre a política, e aí você já tem toda uma questão política, enfim, quer dizer, é uma discussão que vai muito além da educação, de fato, e aí pensando justamente, né, que a gente então a gente tem esse momento atual, o que esse momento está propiciando de descobertas, né, é olhar para esse momento, entender, porque eu digo que na vida, uma outra frase minha que eu uso muito, é que na vida ou você ganha ou você aprende. Eu acho que nunca você perde, né? E mesmo quando você erra, é um aprendizado. Então, até no Viva, até na nossa concepção de educação, isso vem muito latente, de que o erro, ele faz parte dessa construção formativa desse sujeito que a gente está formando, desse aluno, dessa educação que a gente está propiciando. Então, a gente tem esse momento que é um momento único e que daqui para frente a gente vai ter um cenário completamente diferente, né? Aqui em São Paulo, principalmente, nós já vemos assim muitas salas comerciais, por exemplo, sendo entregues. As pessoas entenderam que funciona, porque existia uma resistência muito grande para fazer esse tipo de diálogo que a gente está fazendo hoje, que se tornou algo tão natural, que todo mundo já sabe como entrar numa vídeo, como é que grava, como é que apresenta a tela, não sei o quê. O quanto nós aprendemos do início da pandemia para cá, né, em termos de tecnologia aqui, e não só na área da educação, mas na sociedade como um todo. Então, assim, para mim não há dúvidas de que a sociedade ela vai ser diferente, ela vai voltar diferente, né? Então, acho que muitas empresas que também eram resistentes ao home office, por exemplo, perceberam a produtividade dos funcionários, a redução de custo,
né, de você manter um prédio, de repente, com tanta gente, e servindo almoço, e vale transporte, e não sei o que, não sei o que lá. Então, quer dizer, como que isso tudo vai ser reorganizado? Como que vai bater cartão daqui para frente? Né? Como é que vai ser esse controle de carga horária, de horário de trabalho? A gente já está sentindo isso, essa dificuldade de calcular quantas horas letivas, de fato, o aluno está tendo e o professor está trabalhando. Né? E aí é um desafio que as outras empresas também vão ter. Então, eu acho que é um momento muito significativo de nós olharmos para essa sociedade e nós pensarmos, nós estamos preparando os nossos alunos para qual sociedade? Para a sociedade do passado, do presente ou do futuro? Para a sociedade pré-pandemia ou pós-pandemia? Né? Que a gente sabe que os alunos já são digitais, que eles já são alunos da geração alfa, que eles já têm isso na veia, né? Parece que eles vêm, muita gente fala, não, já vem com chip, a criança de 1 ano e meio já está lá, já mexe, já sabe, piriri, parará. E aí, quando a gente fala de inovação também, não é a inovação só tecnológica, né? E a gente tem muito essa perspectiva de olhar, quando a gente fala de cultura digital, a escola, ela ainda olha muito para essa questão da ferramenta, como eu estava dizendo. Então, eu troco o caderno, eu troco o livro pelo tablet. E não está aí. A questão não é essa. Não é a ferramenta, porque o tablet o aluno tem em casa. A questão é que, até então, o aluno, ele utiliza a tecnologia, o tablet, muito mais para consumo, né, do que para produção. Nós mesmos. Né? Nós somos basicamente consumidores. Então, a gente consome lá o WhatsApp, a gente consome o Instagram, o Facebook, quer dizer, todos esses aplicativos, né? E aí a gente está falando das redes sociais como um todo, tem o LinkedIn, quer dizer, tem aí funcionalidades, agora os alunos muito focados no TikTok, então tem tudo isso, só que de que maneira que isso traz e como que a gente pode trazer essas ferramentas, mas com uma intencionalidade pedagógica, né? E trazer também a possibilidade do aluno criar, do aluno desenvolver e do aluno ser capaz de pensar de forma tecnológica, né? E não ser só um consumidor de algo que já existe. E aí, novamente, a ideia da criatividade, né? Então, quando você está falando de criatividade, você tem que dar oportunidade desse aluno criar. Faz sentido isso para vocês, essa questão dessa transformação da escola? Sim, Cristine, faz sentido sim. A gente percebe, eu vou falar assim, que é uma resistência de pessoas, porque aí eu não quero citar professores e gestão, mas de uma maneira geral eu falo, há uma resistência ainda em relação a se renovar, a pesquisar, a estudar, buscar novas metodologias. É como você falou, né? Troca o caderno por um notebook, mas eu, enquanto professor, estou buscando novas metodologias, estou inserindo, estou tornando o meu aluno protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, nós, enquanto gestão, né, eu falo, não sei se existem professores aqui na reunião, é preciso incentivar também esses professores, né, de forma dinâmica e leve, principalmente agora nesse período de pandemia, para que eles se sintam motivados a mudar aí um pouco essa metodologia de trabalho, porque houve sim o lado negativo da pandemia, mas eu acho que a gente aprendeu muito. Se essa pandemia não tivesse vindo, eu acho que nós estaríamos ainda no mesmo processo, sem estar fazendo essas reuniões, sem estar usando tanto a tecnologia ao nosso favor. Que isso já era algo inserido na educação, numa visão de futuro, mas por conta da resistência a gente não utilizava tanto essas metodologias. Sim, então, eu acho, e é por isso que eu vejo justamente que é um momento, é um divisor de águas, né? A pandemia, ela será um divisor de águas. Então, você tem uma escola, quer dizer, aquelas resistências que a gente achava e que eram reais, né? Do pai, da família, dos professores também, de inserir a tecnologia, por exemplo, e novas metodologias dentro da sala de aula, hoje elas estão sendo muito quebradas, né? E outra coisa,
eu acho que principalmente os pais, eles passaram a olhar assim e pensar em que medida que a escola realmente estava, porque a escola agora ficou muito mais vulnerável, né? O professor dá aula dentro da casa do aluno, o pai está do lado, está escutando, está vendo, está sabendo, tá. É verdade. Então, o pai também, hoje, ele vai, quer dizer, daqui para frente, ele vai ter um novo olhar. Será que é só isso realmente que o meu filho tem que aprender? Será que é isso que eu tenho que buscar? Né? E a questão da autonomia, né? A dificuldade que meu filho teve, a dificuldade que muitos alunos até se desmotivaram. Acredito que mesmo no Fundamental 2 e médio, para você, seja um desafio aí, né? Para manter os alunos também motivados, a câmera ligada o tempo todo. Com certeza. É uma busca constante. Exatamente. Aí você fica naquele equilíbrio, quer dizer, em que medida que eu cobro, mas que eu também acolho esse aluno, em que medida que eu cobro o professor, mas que eu também acolho o professor. Mas eu acho que esse é um momento de sensibilização, né? Que não seja, talvez, ainda, para algumas escolas ou para alguns profissionais, o momento dele pensar em tantas mudanças, né? De que, então a partir do ano que vem eu tenho que esquecer tudo que eu fazia até então e a partir do ano que vem eu tenho que fazer uma coisa completamente nova. Talvez isso ainda assuste um pouco ele. Mas à medida que você vai trazendo essas reflexões, que seja este, então, um momento dessa sensibilização dos pais, dos alunos e dos professores também, né? E aí entra essa segunda pergunta, essa segunda provocação. Em que medida a coordenação pedagógica favorece mudanças? Eu vejo que na maioria das reuniões pedagógicas, tudo, os coordenadores, né, tem muitos que sempre trazem uma leitura, traz um texto, traz um vídeo, enfim, tenta sensibilizar de alguma forma esses professores, no sentido de trazer, né, uma mudança ou uma reflexão sobre a própria prática. E aí a minha pergunta essas reflexões, essas leituras, elas trazem mobilização, elas trazem uma reflexão, ou elas, de fato, trazem uma mobilização para a mudança? Né? Então, você percebe que é uma constante, né? Por que a gente faz esses encontros toda semana? Não é toda semana que todos conseguem participar, depois a gente manda o link para quem não conseguiu, as pessoas vão entrando depois, interagem, conversam com a gente. Poxa, gostei daquilo que você falou, isso foi interessante, não sei o quê. A gente sabe que o momento está sendo, né, de muitos desafios, então está todo mundo correndo, tentando resolver. Mas a gente está o tempo todo trazendo essas provocações, trazendo essas reflexões para que a gente comece a desconstruir alguns paradigmas, algumas resistências que nós tínhamos até então e que são necessárias, né? A gente precisa romper com essas amarras, com essas crenças limitantes. Então, por exemplo, quer ver uma crença limitante? O aluno só aprende na sala de aula. Gente, desde março não tem um aluno na sala de aula. E aí? Essa é uma primeira crença limitante, né, que o professor, ele acreditava muito. Não, o aluno só aprende ali do meu lado, junto com o professor, sendo assessorado o tempo todo. É claro, facilita, é importante, sem dúvida. Né? Eu acho que nada substitui o momento do presencial, mas o aluno, ele também aprende de outras formas, porque hoje a informação está na palma da mão, está um toque, né? Está ali, ó, no dedo. Então, ele tem acesso à informação. Então, essa ideia de que o aluno ele vai para a escola buscar informação, ela já caiu por terra faz tempo e tinha muita gente ainda resistente a entender isso. Né? Então, eu penso que é importante, nesse momento,
a coordenação pedagógica, a gestão toda, pensar num plano, né, estruturado, em organizar, em reestruturar como que vai ser o planejamento pedagógico, quais vão ser os próximos passos, os espaços de aprendizagem, quais outros espaços de aprendizagem, então, nós teremos a partir de agora. Né? Agora eu descobri que meu aluno, às vezes ele está fazendo a lição na fila do supermercado, né? Às vezes, passando no médico, esperando para ser atendido ali, na consulta, ele está assistindo uma videoaula, ele está acompanhando. Esses dias eu fui levar minha filha para fazer um exame, e aconteceu isso. Era de manhã, ela estava no bilíngue, e no caminho, então, quer dizer, ela logou, ela se conectou lá dentro do carro, e ela estava assistindo aula e respondendo, e estava tendo uma música, e tinha que completar as partes da música, e ela interagindo, conversando, tal, como se ela estivesse dentro da sala de aula, ou no quarto dela, ou na sala de casa. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Quais são os novos espaços de aprendizagem que a gente pode ter de oportunidade aí, e aí já ressignifica um monte de coisa, né? Aí você já rompe de cara, só nesse aspecto, uma série de barreiras, uma série de questões já começam a cair por terra. Porque aí você descobre que o seu aluno, ele pode sim aprender em casa, ele pode sim aprender através de uma ferramenta, de uma plataforma, né? Ele precisa dessa orientação, ele vai continuar. Hoje eu percebo que o que de fato as crianças estão sentindo mais falta não é do conteúdo, é da interação. Então, se a gente pensar o que de fato a pandemia tirou, esse isolamento, né, o fechamento das escolas, o que de fato ele tirou dos alunos, pensando em escola particular especialmente, né, porque eu acho que na escola pública você tem uma questão aí de acesso, que é mais latente, que é mais preocupante, que de fato nem todos acabam tendo acesso à tecnologia, à internet e tudo mais, mas pensando nos nossos alunos aí, a gente que está na escola particular, quando a gente vê o que de fato eles mais sentem falta é do abraço, é de contar para o amigo uma novidade, é de poder ter uma novidade para contar na roda de conversa, né? É de poder explorar, ir no brinquedão, é o convívio, né? É verdade, Cristine. E algumas vezes eu lido muito com públicos mais jovens, né? Fundamental, anos finais e ensino médio. E às vezes a única interação que eles têm é na escola. Porque às vezes em casa eles não conseguem ter essa interação com a família por conta de trabalho, de várias situações que existem. Então, a troca de fala, o abraço, de contar algo, às vezes essa interação só acontece, na maioria das vezes, dentro da escola. Eu tenho uma filha de 16 anos e ela faz 17 agora, dia 26, e ela disse assim, o meu presente de aniversário seria voltar, porque eu queria ver os meus colegas. Então, eu senti que eles sentem muita falta dessa interação. Exatamente, e assim, me chega a me arrepiar, né, de poder ir para a escola, de abraçar. O que a criança faz? A primeira coisa que ela faz quando ela chega na escola, vai abraçar, seja um amigo, abraça o professor, né, é ali que ela encontra, às vezes, uma escuta, seja do professor, seja de um amigo. Quantas coisas que a gente não leva para casa, né, que a criança traz de casa, e a gente depois tem que ir numa reunião com os pais, levar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. É a escola que descobre muitas vezes a criança que está se mutilando, a criança que está passando por um problema real, psicológico, piriri, parará, tal. Então, a criança, eu acho que a maior falta de assistência nesse momento está sendo isso, né? Está sendo essas interações. E imagina sua filha, quer dizer, deve estar na terceira série do médio, ali final do ensino médio, e os meus alunos também do ensino médio, porque eu também sou gestora, né? Também sou mantenedora de escola, eles estão muito frustrados. Poxa, meu último ano, eu não vou usar a camiseta do terceirão,
né? Eu não vou ter a formatura, Verdade. a viagem. Olha o que sente falta, né? E é o que mais marca a nossa vida. Né? Então, de fato, a interação é o que de fato mais preocupa, mas como a escola, ela de um modo geral, ela se preocupa muito com a parte cognitiva, só com as aprendizagens, e esquece dessa relação, e aí você vê como acaba se tornando contraditório. A maior preocupação da escola não é a maior necessidade dos alunos. Olha que interessante. O foco da escola, muitas vezes, está onde? No cognitivo, na aprendizagem, no conteúdo, né? E o aluno já descobriu que ele tem acesso a esse conteúdo de diversas formas, de formas diferentes. Quantas vezes as crianças não vêm contar coisas pra gente que a gente não sabia? Por quê? Porque hoje eles estão conectados, eles sabem o que aconteceu, uma explosão lá no Paquistão. Onde foi esses dias que aconteceu, gente? Esqueci. Que aconteceu do outro lado do mundo, eles ficam sabendo em 5 minutos aqui. Às vezes eu estou numa reunião, que nem a gente está aqui, daqui a pouco eu vou conversar com as minhas filhas, mãe, sabe que aconteceu isso, 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 isso? E eu não estava nem sabendo. Quer dizer, eles estão, é outro esquema, é outra história, né? E aí a gente quer que o aluno engula, né? Quer que ele tem que fazer isso e pronto. Quer dizer, a escola definiu um modelo, ele tem que aceitar e ponto. E não tem uma outra forma aqui de pensar e de fazer diferente, né? E por outro lado, você tem um aluno que hoje ele não precisa mais, não faz mais sentido, ele não vê sentido em ir para a escola para buscar informação, porque ele encontra informação de outra forma. Então, o que de fato ele vai fazer na escola? Né? E aí, eu penso que hoje o papel da coordenação, pensando em favorecer essas mudanças, é pensar um pouco mais nisso, nesse planejamento mais a curto, médio e longo prazo, que aluno que eu tenho hoje, o que eu espero daqui para frente, né? O que o meu pai espera, o que o meu aluno de fato precisa. E aí, claro, né? Sempre ouvindo e trazendo essas reflexões também para o corpo docente, para que você possa engajá-los e todos juntos partirem nesse processo de mudança, nesse processo de ressignificação. Para a gente é muito importante, né? Por isso que nós temos no nosso trabalho, aí no nosso projeto, as formações mensais, assessoria pedagógica online, full time, todos os dias. Então, a qualquer momento, a professora, o professor pode entrar em contato com a gente para pedir uma sugestão de como montar uma aula, de como integrar um conteúdo, de como trazer aquele projeto que ele está tentando trabalhar, ou uma fala que um aluno trouxe, como que eu conecto isso, né? Como que eu faço uma ponte? Isso, nossa, os alunos ficaram super interessados nesse assunto. Como é que eu faço uma ponte disso com o Viva, com esse conteúdo teórico, né? Com esse conteúdo mais formal. Então, a gente vai ajudar o professor nessa construção, porque o professor ele precisa se sentir amparado, senão ele fica mais resistente. Como que a gente consegue quebrar as resistências? Dando a mão para o professor, falando, vamos lá, vamos juntos. Né? Então, a gente tem um primeiro passo, que é essa mobilização, essa reflexão, essa sensibilização, onde ele perceba a necessidade da mudança, e eu acho que esse momento está fazendo com que essa sensibilização aconteça o tempo todo, eles estão sentindo na pele a necessidade dessa mudança. Aí você tem um outro momento de formação, onde você mostra caminhos para essa mudança, não é um caminho fechado, unilateral, né, que está posto ou imposto, mas é uma possibilidade, é um repertório para que ele tenha noção até onde eu posso ir, né? De onde, de me dar aqui limites, né? Mas então você dar abertura, você dar espaço, flexibilidade, só que dentro de um escopo, dentro de um limite seguro. Então, é você assumir riscos,
mas riscos calculados, né, para essa mudança, para essa transição e tal. E a gente vai fazendo esse trabalho de acompanhamento, junto com a coordenação, com os professores, então é tudo muito, muito próximo. A gente tem a professora facilitadora dentro da escola. Então, quem é essa professora? É uma professora que a escola define, aquela professora que tem uma boa comunicação entre as demais, ou que ela é mais engajada, que ela é mais participativa, enfim, a escola vai entender qual é essa pessoa que tem uma boa, que transita bem entre as outras professoras, que vai ser a nossa ponte, que a gente vai fazer reunião toda semana com ela. E aí, como é que foi essa semana? Quais foram as dificuldades? Como que a gente consegue te ajudar, né? Você tem alguma necessidade? Alguma professora trouxe alguma demanda? E a gente vai ali, ó, ele se sente amparado o tempo todo. Ele percebe que a gente, de fato, tá muito próximo e tá dando esse suporte que ele precisa para sentir confiança, de fato, e conseguir inovar. Enfim, né, e aí a gente tem as capacitações, em loco, as visitas nas escolas, a visita técnica, né, de um assessor pedagógico, então tudo isso para ir norteando o trabalho do professor. Não quer dizer que a gente vai imprimir o nosso jeito de trabalhar, cada escola mantém a sua identidade, mas a gente vai dando suporte, vai dando nortes, né, vai dando possibilidades, e aí essa transição ela acontece de uma forma muito mais tranquila, e o professor se sente mais seguro, tanto para trabalhar com o aluno, quanto para passar para a família também essa segurança, né? Mostrar o porquê dele trabalhar daquela forma, quais eram os objetivos de aprendizagem daquela atividade, por que ele desenvolveu aquilo, enfim, né? E aí ele vai tendo, ele se apropria dos porquês, da forma de trabalho dele, e ele fala com segurança, com autoridade, né? Autoridade no sentido de saber o que está falando. Né? Então, acho que esse é um segundo plano, um segundo aspecto. E a nossa terceira reflexão aí é o planejamento em metodologias ativas. O que muda? Porque, novamente, quando a gente olha para o aluno de hoje, para o aluno da geração alfa, mesmo antes da pandemia, e agora com a pandemia isso ficou muito mais intensificado. Quando a gente olha para todo esse cenário, a gente identifica de fato que as metodologias ativas, elas já vinham acontecendo, né? Não é de hoje. Quando a gente revisita várias metodologias, Montessori, Dewey, Freinet, próprio Vygotsky, próprio Piaget, né? Então, são todos aí teóricos, médicos, enfim, são todos que trazem a questão do aluno no centro da aprendizagem por meio da experiência, da vivência, né? Do fazer pedagógico, desse aluno muito mais participativo, autônomo, das coisas mais ao alcance dos alunos, né? Então, quando você olha para uma escola montessoriana, então está tudo ao alcance do aluno, por quê? Porque ele tem que ter autonomia, ele tem que ter acesso. Quando você olha para a perspectiva, para a abordagem de Reggio Emilia, é a mesma coisa. Então, na verdade, metodologias ativas é um termo que eu acho que ressignifica, né? Que, na verdade, ela resume, ela sintetiza tudo isso que já vinha como tendência, que já vinha como um modelo e um olhar mais voltado para o aluno e tudo mais, e que tem resultado. Então, quando a gente fala agora nesse planejamento, de fato, nas metodologias ativas, eu penso que é pensar num planejamento, por exemplo, mais flexível, né? Quando você tem um planejamento engessado, você engessa o professor, você engessa o aluno, e aí você já acabou com a criatividade de todo mundo. Então, são aquelas incoerências que vão acontecendo. O professor, aí a escola fala, tem que trabalhar a criatividade do aluno. Então, tá lá no PPP dela.
Nós trabalhamos, está lá no site dela, a gente estimula a criatividade do aluno. Só que o professor não tem autonomia, não tem flexibilidade, o aluno tampouco, então você não tem autonomia e você não tem criatividade, se ninguém pode criar, né? Então, acho que já começa por aí. Então, a importância de ter um planejamento mais flexível, onde todos estejam, que seja mais colaborativo, né? Onde os professores tenham mais comunicação, onde eles conversem mais e eles possam conectar aí os assuntos. Então, em cima daquele tema, eu posso colocar português, matemática, ciências, história, geografia, quer dizer, quanto de interdisciplinar eu consigo tornar esse assunto, né, e fazer com que ele seja mais atrativo, que ele seja mais motivador, que os alunos fiquem mais engajados, pensar nesses diferentes espaços de aprendizagem, onde mais o meu aluno consegue aprender. Eu já descobri que ele não precisa estar fisicamente na sala de aula. E aí, quando a gente fala em metodologia ativa, a gente está falando do ensino híbrido, da sala de aula invertida, a gente está falando de aprendizagem por projetos, né, por problemas, então, da criatividade. Então, tudo isso vai permeando esse trabalho. Essas aulas vivenciais, né, então, aulas em que o aluno ele vai ter contato, de fato, com aquele conteúdo de uma outra forma, não através da apostila ali, de uma forma fria, distante, né, que não traz essa linguagem do aluno, que de repente não está conectado com o que está acontecendo no mundo. A gente está num mundo muito imediatista. Eu não acho que a escola tem que ser imediatista, porque o mundo está imediatista. Eu acho que tem que ter embasamento teórico, sim. Eu acho que tem que ter profundidade, né? A gente não pode pautar o conteúdo da escola em memes, por exemplo, porque o aluno utiliza memes, porque isso está na moda, porque está na BNCC, inclusive, então eu vou trabalhar só em cima de memes, quer dizer, aquelas frases curtas, pequenas, que você não tem um diálogo, uma reflexão, uma coisa mais aprofundada, não é isso. Mas a partir disso, né, utilizar aquilo que faz sentido para o aluno para atingir aquilo que faz sentido para a escola. O que a escola precisa ensinar tem que estar conectado com aquilo que o aluno quer aprender. E aí a gente vem, e aí é uma reconstrução desse modelo, é um repensar, né, de fato, de como que a gente pode transformar e abrir esse planejamento para outras possibilidades, né, dar essa abertura para o professor experimentar. Quando a gente fala do erro, o erro ele é punitivo, né, e a escola, ela vem de uma tradição muito punitiva. Então, se você não fez, muito ameaçadora, né, então se você não fizer isso, eu vou falar para o seu pai, eu vou chamar o coordenador, vou chamar a pro, vou chamar não sei quem, né? Aí o pai em casa, se você não tirar nota boa, você não ganha bicicleta. Se você não tirar nota boa, você não vai... Se você repetir de ano, eu te coloco na escola pública, tem uns que falam isso, né? Se você repetir de ano, vai acontecer tal coisa. Então, é tudo muito punitivo. Não existe uma experiência positiva do erro. E hoje, a gente entende que o erro, ele é extremamente necessário. É por tentativa e erro, né? Quem tem medo de errar, não cria. Né? Não ousa. Não se liberta para poder viver novas experiências. Por quê? Porque eu posso errar e o erro é algo que eu não posso cometer, é algo errado de fato e ele é penoso, né? Então, eu acho que você vê, são vários pontos que têm que estar conectados, que têm que estar ligados, e a gente precisa ajudar os professores a construir essa visão, né? E a escola, ela vai construindo essa identidade, ela vai remodelando as suas abordagens, a forma de abordar
aquele erro? Será que eu vou fazer o X lá na atividade do aluno, que está errado? Né? Ou será que eu vou só apontar para ele que ele pode arrumar? Ou o professor que arruma por cima, né? Então, a criança escreveu com F, era com cedilha, e ele vai lá e corrige só por cima. Quer dizer, que oportunidade que ele deu do aluno revisitar aquilo que ele fez e repensar em outra forma de fazer, né? E pensar que aquela palavra poderia ter sido escrita de outra forma. Então, se eu não dou essa oportunidade, eu também depois não posso cobrar. Então, essa cultura acaba sendo... você percebe que a gente vai só mantendo a mesma cultura, né? Passa ano, sai ano, entra geração, sai geração, e o formato da escola, o posicionamento dos professores, a forma do aluno, né? As ameaças, os medos, essas questões, elas continuam ainda muito fortes. Claro que existem as exceções, existem as escolas humanistas, as escolas que têm um olhar mais acolhedor, que têm um jeito mais carinhoso com o aluno, mais afetivo e tudo mais, mas na sua essência, o que está, né, na essência, de fato, da escola, o que eu consigo transformar, de fato, sem perder essa essência, mas trazendo outra visão e uma experiência diferente para o aluno. Então, é isso, um pouco das discussões, das trocas que eu queria trazer para vocês hoje. Nosso bate-papo aí, semanal. Espero que fique aí alguma gotinha de reflexão, de esperança. E na semana que vem estaremos aqui novamente. Na sexta-feira nós enviamos o tema da próxima semana. E, como eu disse, se quiserem convidar outras pessoas, professores, enfim, outros coordenadores, diretores, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e de tudo que a gente tem dialogado aqui, vai ser um prazer. É sempre um prazer receber vocês, tá bom? Muito obrigada, Cristine, por disponibilizar o seu tempo, compartilhar o seu conhecimento. Sempre saio muito reflexiva das reuniões e tem sido muito importante para mim e de muito aprendizado também, viu? Muito obrigada. Imagina. Vou convidar sim, vou convidar a outra coordenadora, viu? Isso, convide, porque é tão gostoso, né? É gostoso ter essa troca. E às vezes a gente se sente tão isolado, né? Muitas vezes, dentro da minha realidade, será que isso acontece só aqui em casa? Será que é só comigo? Né? E aí, quando a gente traz aqui para o coletivo, a gente acaba descobrindo que não, que pai só muda de endereço, que mãe só muda de endereço, que professor só muda de endereço, e aí a gente vê que muitas vezes os desafios são muito próximos e a gente consegue compartilhar aqui algumas ideias para ajudá-los a superar esse momento aí. Tá bom, gente? Obrigada, então, e até semana que vem. Bom finzinho de semana e bom final mesmo de semana para todo mundo. Até mais.